VILG11, SDIL11, LVBI, BRCO ou HSLG? Qual o melhor fundo imobiliário do setor de logística? Parte 2. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mari e se você ainda não assistiu a parte 1 desse vídeo, calma que eu vou te explicar. Eu peguei os principais fundos imobiliários de galpões logísticos com mais de 5 imóveis, mais de 300 milhões de patrimônio e com uma liquidez acima de 5.000 negociações. E aí eu já fiz um primeiro vídeo analisando aqui o HGLG, o BTGLG, o ALZR, o GDRC e o XPLG. E, inclusive, se você ainda não viu, pode ficar tranquilo que eu vou deixar link na descrição para vocês assistirem depois. E agora a gente vai dar continuidade à nossa saga e terminar a nossa análise aqui do setor. Eu vou continuar usando o nosso site aqui do Fundec Explorer, que a gente utilizou no primeiro vídeo, tá? E vamos fazer as mesmas coisas, analisar o preço sobre valor patrimonial. O VILG11 tá 0,87, então significa que ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. O SDIL11 também está sendo negociado abaixo do que ele vale. O LVBI também. O HSLG a mesma coisa. E o BRCO também. Então significa aqui que se tivesse igual a 1, estaria sendo negociado no preço justo e abaixo disso com desconto. Então todos esses fundos imobiliários aqui estão sendo negociados com desconto. Então já vamos jogar esse dado aqui para nossa planilha. E aí agora vamos analisar o dividend yield de cada um. No caso do VILG, se a gente descer aqui, a gente vai ver que ele pagou aqui um pouco mais de 8% nos últimos 12 meses. Tem um dividendo regular, não pagou nenhum mês tipo a mais ou a menos assim, é bem constante. No caso do SDIL, ele pagou mais de 9%, ou seja, quase 10% aqui de dividendos, tá? Ele teve uma quedazinha aqui em 2020, em junho de 2020, mas já tá subindo os dividendos, isso aqui é uma coisa boa. No caso do LVBI, pagou um pouco mais de 8%, teve uma redução aqui em setembro de 2020 e vem subindo. A gente tem que ver se isso daqui não foi decorrente da inadimplência de algum dos inquilinos, tá? No caso do HSLG, que ele é um fundo mais recente, ele começou aqui em dezembro de 2020, ele pagou pouco mais de 8% também nos últimos 12 meses, e no BRCO ele pagou mais ou menos 7,5% aí, e tem um dividend yield bem constante, e também é um fundo relativamente novo, ele começou aqui em janeiro de 2020. Já joguei esses dados aqui para nossa planilha, e a gente pode ver que o que está pagando menos é o BRCO, e o que está pagando um pouco mais aqui é o SDIL11. Nesse momento aqui, agora a gente vai analisar a vacância. Vamos abrir o relatório de cada um para a gente fazer uma análise aqui. A gente vem aqui em comunicados e vamos baixar o último relatório. O primeiro fundo que eu quero mostrar aqui para vocês é o HSLG. Lembra que um dos nossos critérios era que cada ativo que a gente fosse analisar tivesse pelo menos 5 imóveis? Então, quando eu entrei aqui no relatório, eu percebi que ele só tem 4. Eu não sei se realizou alguma venda, não pesquisei a fundo, mas isso aqui é um critério que a gente utilizou para eliminar alguns fundos imobiliários. E outra coisa, ele é um fundo imobiliário que 45% da receita está na Via, ou seja, na antiga Via Varejo. Então 40% tá total nela aqui. Então é um ponto de atenção aí e por conta disso é nosso primeiro fundo imobiliário que vai ser eliminado aqui da nossa lista. Então vamos dar continuidade aqui à nossa análise. Eu já joguei aqueles primeiros dados aqui para a planilha e vamos dar uma olhadinha aqui na taxa de ocupação, ou seja, quanto de vacância que esse fundo tem, quanto que é a parte que está desalugada. Se a gente dá uma olhadinha aqui, o VILG, ele não tem nada de vacância, ele está 100% alugado. O SDIL11 já tem uma vacância de 2%, o LVBI tem uma vacância física aqui de 1,4%, e uma vacância financeira de 0,5%. Aí muita gente me pergunta, Mari, qual que é a diferença de vacância física e vacância financeira? A vacância financeira, ela está relacionada ao que você está deixando de ganhar em dinheiro, e a vacância física ao espaço desalugado.
Então, se você olhar aqui, ó, tem 1%, 1,5% praticamente de vacância física. Porém, o aluguel que ele está cobrando nos outros imóveis está sendo maior e está compensando. Então, do total, financeiramente falando, ele só está com 0,5% de vacância. E aqui no BRCO, a gente também tem 0% de vacância física. Então, agora vamos dar uma olhadinha na qualidade dos imóveis. Aqui no VILG, a gente vê aqui que todos os imóveis são relativamente novos, tá? Não tem nenhum para você falar assim, ah, esse daqui é muito antigo. São imóveis novos e em pontos bem estratégicos. Se eu não me engano, o VILG, ele tem aqui alguns imóveis, olha, deixa eu achar aqui para vocês. Esse daqui, esse imóvel aqui, ele tá perto de uma zona que dá muito próximo de um porto. Então, toda a questão de carga aqui para exportação e importação acaba passando por esse porto lá em Pernambuco. Então, são pontos muito estratégicos, são imóveis de alta qualidade, tá? No caso do SDIL, ele tem aqui somente 5 ativos, porém são ativos bem novos e bem estruturados. No caso do LVBI, a gente já tem alguns imóveis aqui que não são tão novinhos assim, mas são em pontos estratégicos também. Tem bastante diversificado aqui em estado, Minas Gerais, São Paulo. Porém, eu queria mostrar isso daqui para vocês. 94% dos ativos são de classe A, mas tem também aqui o classe B. O que isso significa? Quanto mais A ali a gente tem, mais de qualidade é o imóvel. Então, os imóveis que a gente chama de AAA, que é AAA+, são imóveis muito bem estruturados. Quando é de classe B, significa que ele tem uma qualidade um pouquinho inferior. E aí C também um pouco inferior e aí vai. No caso aqui do BRCO, a gente já tem diferente. Ó. A gente tem um ativo de classe A e 10 propriedades, 10 ativos aqui de classe A+. Significa que tem uma qualidade um pouquinho maior ali. Então a gente viu aqui que o VILG, ele tem uma qualidade de imóveis ok, estão em pontos muito estratégicos. O SDIL, ele tem pontos ali positivos também. O LVBI tem um percentual ali em classe B, isso não é ruim, tá? É ok, só não é tão legal assim. E o BRCO tem ativos de classe A e A+. Então vamos lá para a concentração de inquilinos e receita. No caso do VILG 11, a gente tem 14% aqui nessa empresa, porém a gente está bem diversificado aqui, tem vários inquilinos bem distribuídos. No caso do SDIL, ele não traz um percentual certinho por inquilino, mas ele traz aqui por ativo. Nesse ativo aqui, por exemplo, 40% da receita está concentrada aqui. E aí tem 22% no multimodal e mais no Unipark aqui, mais 26%. Como ele tem poucos ativos, essa receita fica assim concentrada. E aí a gente tem como inquilino BRF, a Braskem, os Correios. Só que ele não dá isso daqui em percentual por inquilino, tá? Então, nesse caso, eu vou levar em consideração esses 40% aqui concentrado nesse imóvel. No caso do LVBI 11, a gente tem 26% na Dia Percentual, acho que é esse o nome da empresa, que eu realmente não conheço, mas enfim. A gente tem outros inquilinos interessantes, a gente tem a Amazon, a gente tem aqui a Magazine Luiza, a gente tem a Ambev, então a gente tem bastante empresas aqui interessantes. No caso aqui do BRCO 11, a gente também tem bastante inquilinos interessantes. Ó, a gente tem Mercado Livre, Natura, Magazine Luiza, BRF, B2W. A gente tem bastante Carrefour. Então a gente tem bastante inquilinos aqui. Só que 28% tá aqui no GPA. Então, é uma concentraçãozinha aqui. E eu deixei aqui esses 40% no SDIL, tá? Lembrando que o fundo não dá especificado se é 40% num único inquilino aqui. Então, vamos deixar esses 40% e vamos analisar aqui a alavancagem. No VILG, a gente tem essa alavancagem escrito aqui em obrigações financeiras. O que significa isso daqui? Significa que o fundo pegou... Ele até explica aqui embaixo, ó, aonde que tá essas obrigações financeiras dele. Então, 270 milhões tá aqui em alavancagem. Em percentual, isso daqui dá mais ou menos 14% sobre o patrimônio do fundo. Então, não é nada alarmante. No caso do SDIL, ele tem uma alavancagem aqui, ó, de 26% sobre o patrimônio,
que dá mais ou menos aqui 167 milhões, e ele ainda fala aqui, ó, da amortização. Quando que ele pretende pagar isso aqui? Como que ele pretende pagar? E em 2025, que inclusive é onde a maioria dos contratos dele vai começar a vencer, que eu vou mostrar logo logo, mas em 2025 ele tem que pagar aqui mais de 55 milhões dessa amortização, só aqui nesse ano. No caso do LVBI, ele traz aqui a alavancagem referente a 2 imóveis. E ele fala aqui quanto que ele está pagando, isso é bem interessante, quanto que ele está pagando aqui em percentual por ano, que é a taxa que ele está cobrando ali. No caso do SDIL, a gente vê que a taxa está relacionada com CDI e IPCA, mais 7%. No caso do LVBI, são taxas menorzinhas, 2% ao ano, 1% ao ano. E aí ele traz aqui, ó, o prazo. Ele tem 70 meses para pagar em um e 144 para pagar em outro. Porém, ó, em percentual, 150 mais 16 milhões aqui, dá pouco também, dá mais ou menos uns 12% aqui sobre o patrimônio do fundo. E no caso do BRCO, ele não tem, pelo menos eu não achei aqui nada sobre alavancagem, então ele não tá alavancado. Então aqui a gente tem uma alavancagem maior no SDIL, tá? No caso, e principalmente vencendo aqui em 2025, então é um ponto de atenção, vamos dar um cartão vermelho aqui para ele. Mas as outras alavancagens estão tranquilas aqui. O negócio é se passar de 25%, tá? Até 30% estourando, dependendo do tamanho do fundo, tudo bem, mas passou disso, fica de olho. Então vamos dar uma olhadinha nos vencimentos dos contratos agora. No caso do VILG, a gente tem aqui 20% de contratos atípicos, então são contratos com prazos maiores, mais ou menos de 10 anos aí, e 80% contratos normais, típicos mesmo. Só que ele tá com uma média aqui de vencimento de 3 anos. Olha, em 2023, mais de 32% dos contratos vencem. E depois de 2025 vence aí os outros 44%, que são os maiores percentuais. No caso do SDIL11, tá bem diversificado entre contratos típicos e atípicos, então tá basicamente quase 50-50. Mas, porém, contudo, entretanto, os vencimentos do contrato, dá uma olhadinha nisso daqui, 22% dos contratos vencem em 2023. Então, quando você olha aqui a média é de 8 anos. Só que em 2023 já vence 22% de todos os contratos que ele tem. Lembrando que ele só tem 5 ativos. Quando a gente vai aqui para o LVBI, a gente tem que 30% vence aqui em 2023 e 42% vence aqui em 2024. É um percentual bem grande também. No caso do BRCO já é um pouquinho diferente. Mas pouca coisa também, porque a gente consegue ver aqui, ó, 72% do contrato são típicos, então são prazos aí um pouco menores, e 13% vence também em 2023. Eu acho que é o menor percentual aqui, porém, depois de 2025 já tem essas revisionais aqui, inclusive dos contratos atípicos, ou seja, de prazos maiores. E aí, só um ponto que eu quero fazer aqui no SDIL, lembra que eu falei para vocês da questão da alavancagem do fundo? Ó, em 2023, 22% dos contratos dele já estão aí com o pezinho na porta, tem que ver se vai ter essa renovação ou não. E em 2025 já tem esse boom aqui para pagar de amortização. Só que para mim o mais preocupante é o LVBI, porque 30% já vai aqui em 2023 e em 2024 vai mais os 40%. Então o ponto de atenção hoje no quesito vencimento de contratos vai para o LVBI. Não é porque é uma coisa ruim, não. É só para ficar com atenção ali mesmo. E aí aqui na nossa planilhinha eu já joguei todos os dados, então vamos fazer aquele nosso filtro. Como os contratos do LVBI tá bem próximo de vencer, eu esperaria mais um pouco para dar uma olhada no que vai acontecer antes de investir nele. Pode ser que, inclusive, se você gosta muito do fundo, pode ser que, inclusive, ele vá cair próximo da revisão desses contratos. Então, pode ser uma oportunidade de comprar lá na frente. Mas agora, para mim, é um ponto de atenção aqui.
No caso do SDIL, a gente tem aqui uma alavancagem um pouquinho maior, é a maior alavancagem de todos eles. Então vamos utilizar esses critérios aqui para a gente fazer eliminação, não porque são fundos ruins, só deixando isso bem claro aqui. E aí agora sobrou dois fundos imobiliários pra gente, o VILG11 e o BRCO11. Qual que é o melhor de acordo com esses critérios? A gente tem o dividendo maior aqui no VILG, só que ele tem aqui o vencimento dos contratos, ó, mais próximo, 32% em 2023. E no caso do BRCO já é um pouquinho maior. O vencimento dos contratos, a maior parte está 2025. Então, ponto aqui para o BRCO. No caso da concentração de receita, tá menor aqui no VILG. E no caso da alavancagem, que é a dívida que o fundo tem, tá maior aqui também no VILG, tá? Então o BRCO nesse ponto tá melhor. Qual dos dois que é o melhor? De acordo com esses critérios que eu coloquei aqui, os dois, tá, passam no nosso filtro. Porém, a gente tem que avaliar um outro ponto aqui, a gestão. Lembra do BO que deu lá no VINO 11? Então, inclusive se você não viu, vou deixar vídeo para vocês assistirem no final, mas o que acontece? A gestão Vinci, tá, da Vinci, tem aí um ponto de que o que ela foca é ganhar ali mais e mais para o investidor. Só que às vezes falta um pouquinho de comunicação. Então, levando em consideração esse ponto, talvez fizesse mais sentido o BRCO. Só que o VILG tem imóveis ótimos, então também é um ótimo fundo imobiliário aqui. Mas se você quiser escolher só um, você pode levar em consideração esses outros pontos de alavancagem, esses vencimentos do contrato que também estão próximo aí, e aí fazer a sua análise. E aí lembra que apesar de eu ter colocado pontos positivos e pontos negativos aqui de todos os fundos imobiliários, são critérios pessoais, tá? Não leve isso em consideração para você tomar suas decisões. Isso aqui não é uma recomendação de investimento e você precisa analisar o que faz mais sentido para você. Não vai fazer nenhuma loucura, beleza? Então eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal e tchau!